Paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Maravilha. Nesse vídeo, igreja, eu quero expor algo muito importante para você. Nós sempre ouvimos irmãos fazendo essa declaração sobre Jesus. Deus Filho. Quando você se aprofunda nesse credo, nessa expressão Deus Filho, você se depara com coisa que é arrepiante. É o que eu vou te apresentar agora. O sistema romano, ele colocou na mente das pessoas que Maria é mãe de Deus. Até aqui, tudo bem, né? Porque se trata de um povo que não tem aquela comunhão com as Escrituras. Então as pessoas absorvem isso com facilidade. Eles não conhecem o Evangelho. Mas já com relação aos cristãos, crentes, isso nos causa mais preocupação. Porque quando você declara Deus Filho, você está camufladamente dizendo que Maria é mãe de Deus. Então, vou dar essa explicação aqui nesse vídeo com calma para que vocês entendam o grande perigo nisso. Vamos ver lá. Quando você diz Maria, mãe de Deus, você está colocando a criatura acima do Criador. Quando você pega a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1 e 25, diz o apóstolo Paulo que a verdade foi trocada pela mentira, e aqueles que fizeram isso passaram a amar mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eles fizeram isso. Então, amar mais a criatura, reverenciar mais a criatura do que o Criador, está encaixado nisso que eu acabei de mostrar. Maria, como mãe de Deus, ela passa a ser honrada mais do que Deus. Ela passa a ser admirada mais do que Deus. E o cristão? Quando você declara Deus Filho, camufladamente, você está aderindo a essa crença de que Maria é mãe de Deus. Então, é aqui que eu vou dar uma palavra para você entender. Veja, o seu pai biológico, ele é pai, a participação dele nessa questão pai é apenas no seu corpo. Ele gerou você, coabitou com sua mãe e gerou você, gerou esse corpo. Porém, com relação a esse conteúdo que está dentro, ao Espírito, aqui é um sopro de Deus. Seu pai não tem nenhuma participação aqui. Então, seu pai é pai de quem? Pai desse tabernáculo. Pai desse corpo. Do que está aqui dentro, provém de Deus. É Deus. Aliás, é de Deus. É o sopro de Deus. Com relação a Jesus, eu quero dar uma explicação aqui para você. O corpo de Jesus Cristo foi gerado em uma mulher, por nome Maria. Gálatas 4, versículo 4. Então, Jesus trata Deus de Pai o tempo todo. Mas com relação a Maria, você não vê Jesus falando que ela é mãe dele em nenhum canto da Bíblia, não tem. João 2, você vai estudando ali, Maria sente falta, né, do vinho, acabou o vinho, então ela diz, meu filho, acabou o vinho, que tenho contigo, mulher. Essa era a expressão de Jesus. No capítulo 12 de Mateus, do 46 ao 50, Maria está lá fora e manda um recado para o filho que está lá dentro. Diga lá para o meu filho, que a mãe dele está aqui fora. Aí Jesus responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Na cruz do Calvário, Jesus diz para Maria, mulher, aí está o teu filho. Filho, se referindo a João, aí está a tua mãe. Então, a gente vê isso na Bíblia, na Escritura.
Maria é mãe de um corpo que foi gerado nela, porém o que estava dentro daquele corpo que foi gerado em Maria é o Espírito Santo. Maria não é mãe do Espírito Santo para que você diga assim, Maria é mãe de Deus. Não, 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 não. Nunca foi. Quando você estuda sobre essa questão, Deus, João 4:24 mostra que Deus é Espírito. Então Maria não é mãe do Espírito. Maria é mãe de um corpo que foi gerado nela. É do tabernáculo. João 2:19, Jesus diz, destrua esse templo. Então, Maria é mãe daquele templo que foi gerado nela. O Espírito não. Já em relação ao meu espírito, o Espírito que está em mim, Deus é o Pai do meu espírito. Agora, esse corpo que você está vendo aqui, ele tem um pai. O pai desse corpo aqui se chama João Carneiro. João Pires Carneiro. Creusimar Barbosa Carneiro. Que é minha mãe. Creusimar Ribeiro Carneiro. Então, esse corpo teve a participação do meu pai João Carneiro e da minha mãe Creusimar. Eles são pai dessa estrutura, desse corpo. Agora, o que está aqui dentro, eles não são pai, não, senhor. Por que não são pai? Vamos ver lá. João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Não sabemos de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então, a Bíblia está falando de nascimento. Já em João, capítulo 3, versículo 6, disse Jesus, o vento sopra, disse Jesus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós nascemos da carne, e nós temos um pai e uma mãe em relação à carne. Agora, Jesus também está falando sobre aqueles que nasceram do Espírito. Então, o Deus Todo-Poderoso é o Pai do nosso espírito. É o Pai dos espíritos, é o que diz a Bíblia. Então, Jesus é filho de Deus e filho de Maria nessa questão física, tabernáculo, corpo. Na questão espiritual, Jesus é filho de Deus? Não. Na questão espiritual, eu sou filho de Deus e você, meu irmão, minha irmã. Jesus não. Na questão espiritual, Jesus é o próprio Deus. Deus não é pai do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo, na Bíblia, é o Pai eterno. E é isso que eu vou te apresentar agora. Quando você pega 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz a Bíblia, diz o apóstolo Pedro, que o Espírito de Cristo estava nos profetas. O Espírito de Jesus Cristo estava nos profetas. Quando você pega Isaías, capítulo 20, versículo 2, diz a Bíblia que quem estava nos profetas ali é o Senhor. Já quando você pega Atos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25, Paulo falou assim, olha, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Quer dizer, o Espírito Santo que usou Isaías é tratado de Senhor. E Pedro está dizendo que aquele Espírito é o Espírito de Cristo. Então, o Espírito de Cristo não tem pai. Ele é o próprio Pai, ele é o próprio Deus que usou os profetas. É o que os textos que eu acabei de apresentar está mostrando. Então, o Espírito é Pai de Jesus nesse campo físico. O Espírito Santo é nosso Pai nesse campo espiritual. O Espírito Santo não pode ser Pai de Jesus no campo espiritual. Por quê? No campo espiritual, Jesus Cristo é o próprio Deus, é o próprio Espírito. Segundo Coríntios 3,17, Paulo diz que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Paulo está dizendo que nesse campo espiritual, o Senhor Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo, próprio Deus.
Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele diz que Jesus é o nosso Deus e Salvador nesse campo espiritual, né? Então, quero explicar isso aqui para os irmãos, para vocês terem cuidado com as crenças pagãs no meio do cristianismo. Então, quando eles declaram Jesus, Deus Filho, isso é um hábito pagão. O cristão envolvido com isso ainda é pagão. Isso não é bíblico, né? A Bíblia não apresenta Deus Filho. Deus é Deus e acabou-se. Ele não é Deus Filho porque ele não foi gerado. O que foi gerado foi um corpo. Então, quero finalizar mostrando isso aqui para você. João 14, versículos 7, 8 e 9. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo para os discípulos que eles estão vendo o Pai. Ora, o Pai é Deus. João 4 e 24 fala que Deus, o Pai, é Espírito. Quando você olha para o versículo 8, olha Filipe aí. Senhor, mostra para nós o Pai, nos basta. Me mostre o Pai, mostre para mim, para Pedro, João, Tiago. Mostre para nós o Pai, nos basta. A gente não vai tocar mais nesse assunto. O Senhor já mostrou para nós Elias, o Senhor já mostrou para nós o Moisés, o Senhor já mostrou para nós a voz, já mostrou tanta coisa para nós. Mostra para nós o Pai, isso nos basta. No 9, Jesus responde: há tanto tempo eu estou com vocês e não me conhecem. Como é que se interpreta isso aqui? Jesus está revelando a sua divindade. Ele está dizendo que ele é o próprio Espírito Santo. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Então, quando ele fala que o Pai está em mim, ele está mostrando a sua condição de tabernáculo, citando o seu próprio Espírito e tratando-o de Pai. Então, o Espírito de Jesus Cristo é o Pai. O seu Espírito foi gerado pelo Espírito Santo, ou seja, pelo Pai. Então, Deus é meu Pai nessa questão espiritual. É aqui que você entende, que você compreende, que Maria não é mãe de Deus. Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Amém, igreja? Então fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo e divulgue